Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma semelhantes ao da Virgem Maria. Glorioso São José, rogai por nós. Com o vosso Filho a mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Se vocês querem meditar as passagens do Evangelho, busquem ouvir a homilia de ontem, lá da Capela Santa Clara. Eu falei das leituras e hoje eu gostaria de falar um pouco da paternidade. Eu tinha separado a homilia impressa e deixei em cima da mesa e vim embora, esqueci. Ia falar como nasceu essa coisa de celebrar o Dia dos Pais. Nasceu de forma muito espontânea, mas de mundo pagão mesmo, foi uma ideia pagã. No Brasil, em 1953, começaram a fazer isso. Então era bom fazer morrer um pouco isso, para entender o que significa aqui, nesse Evangelho, a paternidade de Deus. Muito bonito que o Evangelho fala da paternidade de São José e da paternidade de Deus. Eu queria falar um pouco da paternidade de Deus. Jesus, nosso Senhor, nunca se apresentou como pai de ninguém. Já viram isso no Evangelho? Jesus não é pai. No Evangelho. Em nenhum momento, Jesus se manifesta como pai, e em todos os momentos ele diz em relação ao Pai que não existe outro Pai que não seja o Pai do céu. Não chameis a ninguém de Pai, a não ser o vosso Pai que está nos céus. E agora Jesus no Evangelho diz que só vai a ele quem o Pai atrair. Ou seja, ninguém pode conhecer Jesus se não tiver sido tocado pela paternidade de Deus e atraído pela paternidade de Deus. No céu e na terra, ele diz, não existe outro Pai que não seja Deus. E a palavra de Deus diz que esse Pai, amando a humanidade inteira, ele mandou o seu Filho para morrer por esta humanidade. E este Filho o Pai deu como alimento. Jesus é o alimento do Pai para o coração dos filhos dele. Jesus é o mestre dos discípulos. Jesus é o irmão dos filhos de Deus. O primogênito entre muitos irmãos, como diz a palavra de Deus. Jesus é o nosso mestre, o nosso redentor, aquele que nos ensinou o caminho para chegar ao Pai. Jesus, quando reza lá no Evangelho de São João para se despedir dos apóstolos, ele diz, Pai, guarda-os na verdade, assim como eu dei a vida por eles. Guarda-os, consagra-os na verdade.
eu me dou por eles, Jesus diz. Né? Jesus dá a honra ao Pai como filho primogênito, entregando ao Pai uma multidão de irmãos. Esta é a glória de Cristo. Ser o primogênito, filho de Deus, aquele que deu ao Pai a maior glória que um pai pode receber, que é levar para o Pai uma multidão de irmãos, através do seu sacrifício e do seu sangue. Jesus não se apresenta como Pai. Eu nunca vi alguém rezar a Jesus como meu Pai. E de fato Jesus queria apresentar para nós algo do que significa a paternidade de Deus. Nós sabemos que não pode haver um pai na terra se ele não tiver dado ou feito nascer Jesus no coração dos seus filhos. Porque a paternidade não é um dom do homem, é um dom de Deus. E tem um autor que diz que pai espiritual só pode ser aquele que gerou Jesus no coração de alguém. Se um homem na terra tem 20 filhos e ele nunca colocou o amor de Deus no coração de nenhum deles, ele não é pai de nenhum deles. Isso é muito forte. Porque São Paulo compreende isso e diz: meus irmãos, é verdade, no mundo vocês não têm muitos pais. Como que não tem? Todo mundo nasceu de um pai. Mas São Paulo entende isso e diz: no mundo vocês não têm muitos pais. Porque São Paulo é que faz o papel de gerar Jesus no coração daquelas pessoas para quem ele falava. Uma vez eu me surpreendi com um padre, frei, que dizia: eu não permito ninguém me chamar de pai. Eu não sou pai de ninguém. E eu ficava pensando, é verdade. Porque ele cuida da vida dele. Ele vai lá, cumprir o dever, celebra a missa, cumpre o dever. Mas, na verdade, não é ele que gera Jesus na alma de ninguém, porque ele não está interessado nisso. Ele cumpre um trabalho. Como muitos pais no mundo, só cumprem um trabalho. Vai lá, bate o ponto e pronto. E ele se justifica em muitas coisas. Porque o trabalho é cansativo, porque o dinheiro é curto. O homem que não gera Jesus no coração dos seus filhos, para ele qualquer desculpa é desculpa. Tem pai que dá desculpa mais absurda para não amar o filho, ou para não se dedicar ao filho. Tem pai que dá desculpa mais absurda. Aí ele gasta muito meu dinheiro. Não entendeu nada do que significa a paternidade. Porque a paternidade é um dom de Deus que nem Jesus tomou para si. Porque Jesus é o Filho, ele não se confunde com o Pai. E lindo que no Evangelho 2 vezes São José é chamado de pai de Jesus. E todo mundo sabe que São José não foi o pai biológico de Jesus. E Nosso Senhor deixa no Evangelho, porque o Evangelho é a inspiração do Espírito Santo. O apóstolo que escreveu foi guiado pelo Espírito Santo para escrever, então foi o Espírito Santo que ditou para esse evangelista que era para escrever que São José era o pai de Jesus. E por 2 vezes ele fala isso. Conhecemos o seu pai. Não é José o pai de Jesus? Como pode ele ter vindo do céu? Ele veio do céu mesmo, como a paternidade dele veio do céu. São José é pai de verdade, mesmo não tendo dado a luz biologicamente ao Filho de Deus. E São José não só é pai, mas se compreende pai. E Jesus se compreende filho de São José. É lindo isso, porque ali nós entendemos que a paternidade não está vinculada ao homem que nos deu a luz. A paternidade é divina, só é dele. Tirar do coração de Deus algo dele para oferecer ao mundo, isso é a paternidade. A crise do mundo, eu dizia no Retiro dos Homens, que nós atribuímos a crise atual ao feminino, nós sabemos muito bem que o que antecede a crise do feminino é a crise do homem. Eu dizia isso. Não adianta pesar sobre a mulher e dizer que era a culpada do mal do mundo, porque antes da mulher Adão foi criado. O primeiro a desobedecer a Deus foi Adão. Ele se convenceu, ele se deixou convencer, ele não buscou em Deus a resposta. E por isso ele caiu. Da mesma forma hoje,
quando eu dizia lá no retiro, a crise do feminismo, a luta, esses direitos, essa coisa toda, ela foi antecedida por 2 guerras mundiais. Enquanto o homem brincava de fazer guerra e abandonava suas famílias, a mulher tinha que dar conta de todos os seus filhos e viu que ela não foi preparada para dar conta deles, porque ela não tinha profissão, ela não tinha estudo, e ela tinha que alimentar um monte de crianças, e o marido dela tinha morrido na guerra, ou estava lá na guerra fazendo brincadeira de guerra, e matando milhões e milhões e milhões de pessoas, como foi. Daquele momento em diante, nós perdemos a confiança no homem. E as mulheres também perderam. Daí vieram todas as crises do feminino. Se o homem estivesse em Deus, estável, se ele não brincasse de fazer guerra, se ele não brincasse de disputar o poder, e ele fosse pai, o mundo estaria muito equilibrado. Muito equilibrado. Depois daquele momento, se perdeu a confiança nos homens. E dia após dia nós vimos um crescente de crise em relação à figura do homem. Primeiro foi a mulher dizendo, então eu dou conta sem ele. Já que ele não está aqui. Ele foi para a guerra e não voltou. Ele não está aqui, eu tenho 10 crianças, tenho que cuidar. E eu consegui trabalhar de manhã, de tarde, de noite para sustentar, eu não preciso dele. Depois alguém veio e disse, você não precisa dele não é só para o dinheiro. Você não precisa dele também para gerar os filhos. E aí criaram possibilidades de terem filhos sem a presença do pai. As técnicas de fecundação. Mais uma geração se passou e as moças já não conheciam seus pais. Nós já estamos na outra geração depois disso, porque nós nem sabemos o que significa pai ou mãe. Nós nem sabemos o que é isso. Nós temos que dar conta daquilo que temos. Um pai que é uma criança, muitas vezes, e não cuida minimamente dos seus filhos. Uma mãe que se preocupa mais com a aparência dela no mundo do que com a sua própria família. Nós chegamos a essa crise, mas essa crise, ela começou lá no coração dos homens. Quando eles tiraram Deus do centro e se colocaram no centro. Quando Deus deixou de ser o pai deles e eles se colocaram como senhores do mundo. É lindo pensar que São José conseguiu de Deus algo que só pertence a Deus. Fico pensando como padre que não gerei nenhum filho biológico. Fico pensando como Deus, desde sempre, desde a minha infância, me manifestava isso. Desde a minha adolescência, eu já percebia como Deus era fecundo e eu não tive problema nenhum com a paternidade lá em casa. Eu nem sabia que existiam pais imaturos e irresponsáveis até os meus 16, 17 anos, quando eu saí de casa. Para mim, a vida era aquilo. Para mim era muito normal. Morava no interior, cidade pequena, nunca vi muitos escândalos, muitas coisas absurdas. Morava em casa com meu pai e minha mãe, a vida era regular, com os meus irmãos. Para mim aquilo era uma família. Eu só vim saber das crises, das necessidades interiores de pessoas feridas com pai e mãe, quando eu entrei no seminário, com 18 anos. É que eu vim ver a necessidade de cura interior para o coração de alguém que o pai não era presente, ou que a mãe não era presente. Eu não sabia que isso era necessário. Porque eu tive pai e mãe, não tive necessidade de um mais do que do outro. Tudo era muito no seu lugar. Às vezes a mãe forçava um pouco a barra, dentro do feminismo, querendo tocar no coração dela. A mãe forçava um pouco a barra, querendo avançar um pouco na frente do pai. Mas eu nunca vi grandes desastres. Nunca vi. Nunca vi meu pai levantar a voz dentro de casa. E nunca vi meu pai tocar em um filho para bater. E sempre vi o meu pai ser respeitado. Sempre. Nunca vi. Eu não sabia que a falta do pai no coração de um filho ou de uma filha fazia, gerava sofrimentos, e gerava perturbações enormes. Eu não sabia disso. Nem imaginava. Até a minha entrada na juventude, eu não sabia que a falta de um pai pode desequilibrar e desordenar a vida interior de um filho com tanta profundidade. E o que eu tenho percebido é que a falta do pai gera um desastre maior até do que a falta da mãe. Eu tenho percebido isso nos últimos 10 anos. Das pessoas que eu atendo, me parece, e era algo que eu não imaginava,
Porque na minha cabeça era sempre assim, se o homem imaturo e vai embora, o filho fica com a mãe, está tudo certo. E não está tudo certo. Eu vejo cada dia que passa que não está tudo certo. A falta do pai é como se fosse a falta do próprio Deus. Porque pai só é Deus. E quando Deus falta, tudo se desordena. Quando Deus não é reconhecido como pai, quando nós não temos o norte da paternidade de Deus, tudo se desordena. É impressionante. E o que nós percebemos é galgar, e encontrar no coração de homens esse traço que só existe em Deus. Então eu tenho percebido, e é assim que eu vejo, que aquelas pessoas que foram feridas na paternidade, elas vão procurando no coração dos homens essa paternidade, e elas entram em cada buraco, em cada vale de lágrimas, em cada tribulação. Ela vai avançando, procurando, clamando por essa presença que ela não sabe onde está. E ela vai tentando encontrar no coração dos homens. E é muitas vezes no meio disso que ela se perde, se confunde, desestrutura tudo, cai tudo, constrói amores que não são maduros, constrói relações que não são sólidas. E muitas vezes chega à velhice, triste, porque não encontrou. Não encontrou estabilidade, não encontrou o amor da vida, procurou em vários homens, achou que estava um, não estava e outro não estava. Na verdade, o que eu tenho entendido é que tudo aquilo que nós buscamos nesse mundo está no coração de um pai. Que era aquele traço de Deus na figura de alguém nessa terra. Claro, Deus se revela na maternidade e paternidade. Ele é o pai e mãe, Deus. Nós somos imagens dele. Mas é impressionante como eu tenho percebido que a falta do pai, a falta do homem em Deus, ela tem gerado, na verdade, a destruição do mundo. Isso é terrível. Por quê? Porque Deus, sabendo disso, ele deixou também outras figuras paternas para representarem a ele nesse mundo. Figuras mais excelentes ainda do que os pais biológicos, que são os padres. Que são os pais das almas, que deveriam ser espelho de Deus para o cuidado das almas. E o que nós temos percebido é que a crise da paternidade tocou no sacerdócio. E os sacerdotes estão numa crise profunda, porque eles não sabem o que eles são para as pessoas. Eles não sabem se eles são irmãos, eles não sabem se eles são amigos, eles não sabem se eles são só colegas, eles não sabem se eles são funcionários das pessoas, né? Eles não sabem que eles têm que prestar um serviço. Hoje o sacerdote não sabe qual é o papel dele na vida das pessoas. E muitos deles chegam a dizer, eu vou abandonar o sacerdócio porque eu não estou me realizando, não me sinto feliz, não me sinto reconhecido. Ou seja, a crise chegou a tal ponto que no mais alto escalão da igreja, no coração dos bispos, né, muitas vezes nós procuramos e não encontramos. Quando nós exigimos um pouco mais da parte deles o sacrifício pelas almas, nós sentimos um fraquejar e alguém dizer, não, mas eu estou muito cansado, eu preciso também descansar. Ou seja, nós não conseguimos encontrar aquele traço do homem sacrificado que dá a vida, dá o alimento para os seus filhos. Isso é Deus Pai, né? Portanto, quando nós pensamos na paternidade, eu gostaria que vocês tirassem tudo que vocês entendem como pai da cabeça, para depois ordenar tudo a partir do princípio verdadeiro. Deus. Olhe para o seu pai biológico. O que tem de Deus nele? E se você encontrou no seu pai biológico traços de Deus, agradeça a ele. Eu agradeço a Deus. Eu não tive um pai piedoso, de oração profunda na minha infância, na entrada da adolescência. Meu pai era um homem trabalhador, responsável, fiel à esposa, fiel à família, trabalhador, presente em casa, sem nenhum tipo de vício. Um homem honesto, que fez uma promessa a Deus. Quando era jovem,
ele prometeu a Deus que se Deus desse para ele uma família, ele cuidaria dessa família com todas as forças do coração dele. Ele honraria e fez isso. Deus foi fiel ao meu pai porque meu pai foi fiel numa oração. Uma única oração bastou para Deus dar ao meu pai o que ele tem hoje, uma família honrada. Bastava uma oração sincera do coração de um homem para ele abrir o coração de Deus e fazer descer sobre a terra uma multidão de graças. Bastava que o homem acreditasse que ele foi criado para isso, que ele foi criado para ser Pai e Senhor desse mundo, como Deus é, e ele salvaria esse mundo. Se Deus desse ao coração dos homens esta compreensão profunda e o homem acreditasse, porque só basta isso, o homem poderia salvar a sua família inteira, arrastar a sua cidade inteira para Deus. Se um presidente entendesse que a missão dele é representar Deus para uma nação inteira e ele fizesse isso com fé, ele poderia salvar o país dele inteiro. Deus deu um poder enorme na paternidade, a ponto de dar a São José a graça de ser o pai do Redentor. Portanto, bastaria que o homem rezasse uma oração e vocês veriam. Então, se você tem no seu pai biológico um traço da paternidade de Deus, louve a Deus por isso. Bendiga o Senhor por isso. Exalte a Deus, porque Deus te mostrou uma luz, um caminho nesse mundo. E você está aqui por causa dele. Mas se você não tem no seu pai biológico um traço da paternidade de Deus, entenda, aquilo que te faz sofrer precisa ser reparado. Então ofereça a reparação. Ofereça a reparação. Porque o seu pai terá que prestar contas a Deus. E pode ser que chegando lá, ele se encontre incapaz de ser salvo. E se você não quer ninguém no inferno, porque uma alma que vai para o inferno ofende a Deus, se você não quer que ninguém se perca, e você quer que todos se salvem como Cristo quer que todos se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade, então, pela ferida do seu coração, pela chaga aberta que sangra, ofereça este sangue, essa dor como reparação pelos pecados do homem que te deu a luz nessa terra. Só assim um coração pode ser curado verdadeiramente na paternidade. Quando ela entende que uma paternidade ferida fere a paternidade de Deus. Porque Deus quis dar dele mesmo aos homens, através do homem. E quando você vê um padre que ainda não entendeu que a missão dele é ser pai, e ser pai é dar a vida, dar alimento, e não importa a hora, né? Se é de madrugada, se é de tarde, se é de noite. O pai tem que estar pronto a todo momento, assim como o padre deve estar. Então, se você conhece um padre que ainda não entendeu qual é a missão dele, se você vê um padre que ainda está preso nas vaidades, preso nos interesses, comece a oferecer reparação por ele também. Para que ele chegue ao conhecimento do que Deus quer. Porque se o pai chegar a esse conhecimento, filhos, o mundo se salva. O Senhor, quando inspira a nossa comunidade, e eu dizia uma vez, eu não sou o único pai. Todos os homens dessa fraternidade, eles têm que se entender. Claro, eles lá na família deles, mas eles têm que se entender como pais verdadeiramente. E eu dizia isso para os homens, não com palavras doces, como eu falo com as mulheres. Com as mulheres eu falo com palavras muito doces, muito amorosas. Mas quando eu prego para os homens, vocês veem que muitas vezes as palavras são mais firmes um pouco. Mas exatamente para chamar a eles a atenção de que esta obra, mesmo esta obra nossa, ela não vai sozinha. Eu preciso deles comigo. Então esses homens têm que se entender verdadeiramente pais. E se Deus der a graça dele compreender bem, pode até ultrapassar o limite da família dele e chegar às outras almas. Se a paternidade é um dom de Deus e não pertence a mim, eu não posso acreditar que eu sou o único pai. Pai é todo aquele
que Deus dá a graça de gerar Jesus no coração de alguém. Pode ser que os meus filhos que estão longe ainda de se casarem comecem a gerar Jesus no coração de alguém e se tornem verdadeiros pais. Como na minha entrada da juventude, que vinham pessoas a mim e colhiam de mim coisas que eu não estava pronto para dar como pai. Mas elas sentiam uma paternidade. Não foi de agora. Não nasceu quando eu virei padre. Eu gerei filhos antes mesmo de ser ordenado padre. Mas eu não sou o pai deles, Deus é. Se Deus usa um homem para ser instrumento da paternidade dele, este homem está dentro daquilo que Deus quer. É só isso. Porque Jesus mesmo diz, Pai, é o vosso Pai que está no céu. Eu posso chamar alguém de pai nessa terra depois de Cristo? Até posso. São José é chamado de pai. Mas por que ele é chamado de pai? Porque ele gerou do coração dele, da entrega dele, do sacrifício dele. São José permitiu Jesus nascer para as almas. Se Deus permitir do meu sacrifício nascer muitas almas, eu poderei ser chamado de pai. Não porque a paternidade morre em mim, mas porque ela é um instrumento da paternidade de Deus. São Paulo não tem medo de dizer isso. Entenda. O pai de vocês carece de reparação. Não adianta se magoar contra ele. Não adianta se chatear contra ele ou blasfemar contra a paternidade dele. Não adianta. Isso não vai curar o seu coração ou não vai sanar a ausência do seu pai. A ausência do seu pai vai ficar para sempre. Se você não entender que Deus é o seu pai, você vai sentir um peso na sua alma para sempre. Deus é o seu pai. Não o homem biológico que te deu a vida. Deus é o seu pai. Se você ficar carregando e morrer a paternidade no seu pai biológico, você sequer vai querer dar um pai para os seus filhos. Deus é o seu pai. E aí, claro, você vai ter que reparar o coração de Deus. Porque um homem que te deu a luz biologicamente não entende nada do que é ser pai. E se você não quer vê-lo no inferno, você vai ter que rezar. Você vai ter que pedir reparação e oferecer sacrifícios por ele. Não brinque com o coração de vocês. Nenhuma de vocês. Mesmo a que teve o melhor pai do mundo. Nunca brinque com isso. Depois que nós meditamos um pouquinho sobre o que significa a paternidade, que está em Deus, nós temos que entender, os nossos pais, 90%, 99,9% deles, não têm ainda aquilo que Deus espera. O último grau da paternidade é a imolação. É sentir o que Deus sentiu ao ver o filho dele ser imolado por nós. Esse é o último grau da paternidade. É o homem ser capaz de morrer pela família dele, de dar a vida pelos filhos dele, de se sacrificar pelos filhos dele. Esse é o último grau da paternidade. Nós ainda não chegamos a ele. Nós estamos caminhando para ele. Deus exige mais do homem do que vocês pensam. Por isso, rezem para que os homens sejam fortes. Para que na última hora ele consiga dar um testemunho de fé. Eu tive um bom pai durante a minha vida, mas ele não significará nada se na hora da morte o meu pai não der conta de perseverar e morrer em Deus. Se o meu pai morrer em Deus, eu poderei dizer, ele foi o meu pai. Por isso vocês devem rezar pelo pai de vocês. Primeiro agradecendo se ele foi um bom pai, e depois suplicando a Deus que ele dê o testemunho final. Quando é esse testemunho? Na hora da morte. Na hora da maior prova. Que ele morra reconhecendo que Deus é o Senhor da vida dele. Se o seu pai morrer reconhecendo que Deus é o Senhor da vida dele, saiba, você teve um pai. Senão, você não poderá dizer, eu tive um pai. Pode ser um homem que te deu a luz, mas hoje até uma proveta faz bebê. Fazer um bebê hoje não é difícil. Você não precisa nem conhecê-lo. Vai lá, deixa o esperma, eles fazem o seu bebezinho, tá lá, constrói. Isso não é paternidade. O mundo já não tem mais pais. São Paulo dizia que o mundo tinha poucos. Eu posso dizer para você agora, se existe pai no mundo, você pode contar nos dedos. Se você tem um deles, agradeça a Deus. Se você não tem, peça perdão a Deus por ele. Mas não pare aí.
Não carregue a sua vida uma bola de ferro, escravizando você, te arrastando, porque não teve um bom pai. Só entenda, Deus é que é o pai. E não tem problema nenhum você substituir o homem da carne por Deus que é Espírito. Mas se você ama o próximo, você vai ter que rezar pelo seu pai. E se o seu pai se tornou um dia até seu inimigo, você vai ter que rezar e amar a ele como o seu próximo. Não deposite no seu pai, que foi um mau pai, a imagem de Deus, porque Deus não é esse homem. Se o seu pai não foi um bom pai, entenda, Deus não é esse homem. Então não coloque em Deus aquilo que seu pai não foi capaz de ser. Porque pode ser que você arraste a vida inteira com distância de Deus, sem querer Deus, sem querer ir a Deus, sem querer intimidade com Deus, só por causa do seu pai biológico. Isso tem acontecido muito. Pessoas não querem intimidade com Deus, não querem conhecer a Deus profundamente, simplesmente porque não querem ser tocados pelo coração de um pai. Tem gente que blasfema contra Deus sem nem conhecer. Tomem cuidado, eu disse. Não brinquem com a falta de um pai. A falta de um pai pode representar a falta do amor e da confiança em Deus. E isso é terrível para qualquer alma. Uma pessoa passar pela vida sem ter confiança em nada além dela mesma. Sem sentir o amor de ninguém, além daqueles que ela pode conquistar. O amor do pai não é um amor que você pode conquistar. Ele deu. Você só pode receber. E se você ainda não experimentou esse amor, então saiba, tem algum problema. Já foi dado, já foi derramado. Se você não consegue amar a Deus de todo o coração ainda, porque não reconhece o amor deles, tem um problema. E é um problema com a paternidade. Então, faça um exame de consciência na alma de vocês. O quanto vocês são felizes com o dom da paternidade de Deus. Porque vocês podem ser infelizes ou nem saber o que é paternidade por causa dos seus pais biológicos. Não confundam Deus com seus pais. Talvez seja esse o grito que nós deveríamos dar ao mundo. Não trate Deus como um homem incapaz, como alguém que não é capaz de dar a vida pelos seus filhos. Deus, nesse evangelho aqui, deu o filho dele para ser comido como alimento, sacrificado, para que nós tivéssemos vida. Nós dizíamos outro dia, se mãe é aquela que dá a vida a alguém, pai também é. Deus é o nosso pai por isso, porque ele gerou a vida em nós e nos deu um alimento que não faz nenhum de nós morrer mais. É um alimento que deixa vivo para a eternidade. Se pai é alguém que é capaz de dar a vida, está aí. Deus é. Seria o dia de celebrar a paternidade de Deus, na verdade. Nós olhamos para o nosso pai biológico e vemos ele envelhecer. Eu vejo o meu e vejo que cada vez que ele fica mais velho, ele fica mais frágil, mais pequeno. Eu, quando era pequeno, via meu pai como uma pessoa grandíssima, fortíssima, resistente, imbatível, que saía de segunda-feira e voltava sábado, cansado, queimado do sol, porque trabalhava para sustentar os seus filhos. Hoje eu vejo meu pai com 70 anos de idade e eu vejo pequenino, frágil, e cada vez o verei mais assim, até a hora que eu verei podendo ser colocado numa mão de alguém. E eu espero que essa mão seja de Deus. Quando meu pai voltar a ser pequenino, eu compreenderei que realmente ele foi um servo de Deus, um instrumento de Deus para nós. Maior alegria será quando nós pudermos contemplar o nosso Pai na face de Deus no céu. E nós seremos capazes verdadeiramente de entender o que foi o nosso Pai na terra. Quando nós olhamos para o nosso Pai, nós tínhamos que conseguir ver um pouco de Deus nele e agradecer por isso. Louvar a Deus por isso. Queremos bem dizer a Deus pelo dom da paternidade divina, porque Ele cuida de nós, Ele nos ama, nos alimenta, nos protege, nos defende de todos os males e não nos abandona à solidão. Deus está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.